Eu sou Marcelo Saad, da Associação Médico Espírita de São Paulo. Eu fui convidado pelos colegas de ideal da Casa Espírita Antônio Bernardes Ferreira para trazer essa apresentação que eu espero que corresponda às suas expectativas. Bom proveito! Olá, caros colegas de ideal. Eu sou Marcelo Saad e venho aqui para trazer esta apresentação Autotransformação e Saúde Integral. Eu estou aqui representando a Associação Médico Espírita de São Paulo, que já completou mais de 50 anos de existência. Ela surgiu e depois começou a inspirar a criação de outras associações médico-espíritas em outros lugares, até que em 95 foi criada a Associação Médico-Espírita do Brasil, e por inspirar entidades similares em outros lugares do mundo, foi criada em 99 a Associação Médico-Espírita Internacional. Então, eu convido vocês a conhecer as atividades da Associação Médico Espírita de São Paulo aqui no nosso site. Essa apresentação vai passar pelo seguinte roteiro. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que é que a ciência já sabe sobre a saúde integral e todas as dimensões do bem-estar. Em seguida, vamos ver o que é que o Espiritismo tem a acrescentar a este conhecimento. E, finalmente, vamos ver o que é que eu tenho que fazer, o que cada um de nós tem que fazer com esse conhecimento para desenvolver a sua plenitude, a sua felicidade, a sua saúde integral. Começando com aquilo que a ciência sabe, nós já sabemos que a saúde é um estado dinâmico de equilíbrio entre as agressões que a gente vai sofrendo e a nossa capacidade de regeneração. Então, nós recebemos continuamente algumas formas de microagressões, continuamente. São micro-organismos que estão à nossa volta, que estão nos nossos intestinos, nas nossas bocas ou na nossa pele. São microtraumas que nós recebemos no dia a dia, seja as pequenas pancadas, seja o próprio fato de eu estar sentado. Eu estou estressando os tecidos do meu corpo. E nós temos também processos de mutação celulares que podem dar erros genéticos e levar a determinadas doenças. Essas são as nossas agressões e, ao mesmo tempo, nós temos uma capacidade de regeneração manifestada pela nossa imunidade, todo o nosso sistema imunológico, todos os nossos mecanismos de defesa, a nossa homeostase, que é a capacidade de manter todas as coisas sob controle. Então, se o açúcar no meu sangue sobe, entram hormônios para fazer com que ele desça um pouco. Então, tudo fica em equilíbrio. E a nossa própria renovação celular, nossos mecanismos de autopreservação, tudo isso vão equilibrando essa balança e mantendo a nossa saúde. E também já se sabe que não apenas a saúde física ou a saúde mental é importante, existem várias dimensões da saúde, incluindo vários aspectos, vários papéis que nós temos na sociedade, na nossa vida. Saúde familiar, equilíbrio ambiental, bem-estar ocupacional, a nossa capacidade altruísta de se ligar aos outros através de ações voluntárias, a nossa própria saúde financeira, né? A gente tende a deixar de lado essa parte do dinheiro, dizendo que o dinheiro não é importante e que o importante é a parte espiritual, mas o dinheiro é importante para nós termos o equilíbrio completo
como seres integrais dentro dessa sociedade, e muitas outras vertentes relacionadas a um estado de equilíbrio e de bem-estar. Como fatores de adoecimento, nós podemos, a grosso modo, dividir em duas categorias. Nós temos os fatores que não são modificáveis, por exemplo, a minha genética, eu nasci com essa genética, não vou poder mudar, né? A minha idade, eu não posso voltar no tempo, o gênero masculino ou feminino, que predispõe a determinadas doenças ou não, e outros fatores que eu não consigo modificar. Mas, por outro lado, temos vários fatores de adoecimento modificáveis. Por exemplo, a nossa alimentação, os nossos hábitos de vida, os exercícios que eu posso praticar e etc. Aqui se inclui também o estado mental, que acaba tendo interferência para o bem-estar físico e o bem-estar mental também. No processo de adoecimento, nós não podemos deixar de citar o estresse. O estresse nada mais é do que uma resposta de luta ou fuga mantida, sustentada. O que é essa resposta de luta ou fuga? Ela está presente nos mamíferos e no homem, consequentemente, também. É um estado de alerta diante de uma ameaça. Diante de uma ameaça, a adrenalina no nosso corpo vai mobilizar vários recursos que vão garantir a nossa sobrevivência. Então, estamos vendo aqui a figura de uma pessoa sendo ameaçada. Nesse momento, a adrenalina é liberada e esse indivíduo sofre mudanças fisiológicas em decorrência disso. Os seus batimentos cardíacos vão aumentar para levar sangue para todas as partes do corpo. A sensibilidade dos seus músculos vai aumentar para que os reflexos dele fiquem melhores, as pupilas vão se mobilizar para que o foco do olhar fique mais aguçado, as palmas das mãos vão suar para que ele não escorregue, né? As palmas das mãos e as plantas dos pés, para que ele tenha aderência e acabe não escorregando, e várias outras modificações vão surgindo. Esta reação é muito importante na nossa vida para nos defender de ameaças físicas. Qualquer ameaça física, se eu estiver diante de um incêndio ou se eu estiver diante de uma fera, eu vou precisar destas alterações para poder sobreviver. Isso vai aumentar a minha capacidade de sobreviver. Mas, passada a ameaça física, essas reações devem voltar ao normal porque elas são muito desgastantes. É um momento de tudo ou nada em que o organismo se propõe a esse desgaste, mobiliza todos esses recursos, mas depois precisa voltar ao seu normal. E o que é o estresse? É essa reação de luta ou fuga sustentada, só que numa situação em que não se pode nem lutar nem fugir, e onde as ameaças não são físicas, são ameaças emocionais, são ameaças de outra natureza. Se eu estou diante do trânsito e eu encaro isso como uma ameaça, eu vou liberar toda essa adrenalina. E aquelas reações físicas de aceleração cardíaca, aumento da pressão arterial, o açúcar no meu sangue se modificando, todas essas coisas que seriam para eu lutar ou fugir, vão acontecer, só que eu não vou nem lutar nem fugir, eu vou ficar ali preso no trânsito. Então, é uma resposta emocional a uma ameaça que não é física. Da mesma forma, nas relações de trabalho, se eu me estresso com um colega de trabalho ou com um chefe, eu acabo vendo isso como uma ameaça, eu libero essa adrenalina e essa resposta, só que ela não vai servir para nada, porque eu não vou sair no tapa com ninguém, também não vou sair correndo.
Então, a manutenção desta resposta de luta ou fuga, enxergando ameaça em todas as coisas, é o que nós chamamos de estresse e que vai desgastando o nosso corpo, porque estas modificações elas são muito custosas para a nossa fisiologia. E o problema disso é que estas emoções negativas, enxergando ameaça em todas as coisas, ah, fazem com que exista uma desregulagem dos nossos ritmos fisiológicos. Aquilo que deveria estar em equilíbrio está sempre em desequilíbrio porque a adrenalina está sempre em alta. E isso pode colaborar para o aparecimento ou para a piora de doenças como a hipertensão, o diabetes e outras mais. Então, o indivíduo que enxerga ameaça também na incerteza da vida, por exemplo, esse é um indivíduo que está sempre estressado. Ele não entende que a incerteza precisa ser abraçada como um mistério, como algo que faz parte da vida. Mas o medo da morte, o medo de perder as coisas, a insegurança com relação ao futuro, faz com que esse indivíduo acabe adoecendo e não se preservando como ele precisaria se ele usasse isso da forma adequada. Como é que o nosso corpo enxerga essas ameaças? Quando nós estamos diante de algo que possa nos ferir, uma estrutura no nosso cérebro é acionada, que é a amígdala. Não tem nada a ver com a amígdala faríngea, que é retirada na cirurgia da amidalectomia. Essa amígdala cerebral é uma estrutura bastante antiga, bastante primitiva, que está presente em muitos vertebrados e que tem a ver com o instinto, com o comportamento sexual, com os sentimentos do tipo paixão, de tudo ou nada, estados de agressividade. É a nossa campainha, o nosso alerta para dizer que tem alguma coisa errada e que eu preciso agir imediatamente. E essa estrutura é acionada quando nós percebemos uma ameaça. Em contrapartida, nós temos o nosso córtex pré-frontal. Essa estrutura relativamente mais nova, porque existe apenas nos mamíferos superiores, tem a ver com o comportamento social, com as atitudes de discernimento, com a nossa personalidade e enxergar as coisas num outro contexto e contrabalancear essas reações automáticas e agressivas da amígdala, ou dessas partes mais antigas do nosso sistema nervoso. Então, nós temos uma espécie de tutor, que é essa nossa parte mais nova do cérebro, que vai nos dizer: olha, talvez eu não precise enxergar isso como uma ameaça. Talvez eu possa encarar as coisas de um outro jeito. E onde é que entra a espiritualidade e a religiosidade nessa relação com a saúde? Ela entra reduzindo o estresse. E isso já é reconhecido basicamente por inúmeros estudos científicos, e isso já é aceito como uma verdade, porque atitudes como a gratidão, o altruísmo, o perdão, que são estimuladas pelas vertentes espirituais e pelas denominações religiosas, geram esse estado emocional mais equilibrado, o que gera menos estresse. Esse gerenciamento do estresse vai levar a um equilíbrio neurológico mais satisfatório e, portanto, um equilíbrio hormonal e imunológico, porque todas as nossas funções do nosso corpo, direta ou indiretamente, dependem da ação do sistema nervoso. Então, ele estando menos sujeito ao estresse, nós vamos ter um estado fisiológico corporal mais equilibrado.
E a espiritualidade e a religiosidade agem de outros modos também, por outros mecanismos, na manutenção da saúde. Um desses mecanismos é este fator comunitário, a comunidade de fé, os colegas de ideal, esse aumento das interações sociais geram uma rede de apoio que pode ser um apoio tangível, ou seja, esses amigos se mobilizando para ajudar algum colega necessitado, ou mesmo um apoio intangível, uma sensação de pertencimento, de valores compartilhados. Isso gera também emoções bastante positivas e que se repercutem na saúde. E existe também o fator comportamental. Esses indivíduos que têm uma espiritualidade, uma religiosidade bem desenvolvida, eles tendem a ter melhores hábitos de saúde. Então, esses indivíduos vão abusar menos do álcool, de drogas, do cigarro, vão tender a fazer mais atividades físicas, vão ter práticas sexuais mais seguras. Isso não só porque a religião determina que o indivíduo faça essas coisas, é porque ele mesmo já tem essa tendência de se cuidar melhor. Então, por todos esses mecanismos, o bem-estar religioso e espiritual tem a ver com uma saúde física e mental mais equilibrada. E começa a ser estudado pela ciência a importância do perdão. Já se constatou que os indivíduos que têm um traço de perdão mais desenvolvido, eles tendem a ter melhor qualidade de vida, melhor equilíbrio físico e mental. Porque quando nós nos lembramos de uma agressão, o nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Quando eu me lembro de alguma comida muito boa, eu posso até chegar a salivar, lembrando dessa comida, só que a comida não existe e essa saliva apareceu ali para nada. Por quê? Porque o cérebro não reconhece aquilo que é uma lembrança ou uma imaginação daquilo que é a verdade material. Então, o sistema nervoso vai agir diante daquele estímulo como se ele realmente existisse. E se eu fico me lembrando de uma agressão que eu sofri, remoendo esse tipo de lembrança, criando essas imagens mentais repetidamente na minha mente, o meu cérebro, o meu sistema nervoso vai reagindo como se eu estivesse diante daquela ameaça de novo e de novo. Por isso é que Jesus, convidando ao perdão, estava nos dando uma fórmula de saúde. E assim nós podemos integrar alguns conhecimentos religiosos, evangélicos, como fórmulas de saúde reais e efetivas. E, finalmente, dentro da medicina, da ciência, daquilo que se conhece, ainda existem muitas dúvidas, né? Por que nós adoecemos? Por que alguns se curam e outros não? Existe uma série de dúvidas, mesmo em doenças causadas por micro-organismos. Veja, o micro-organismo é apenas parte da explicação, porque muitas pessoas que são expostas a esses micro-organismos não adoecem. Por que isso acontece? E os remédios também são apenas parte do tratamento, porque eu posso dar o mesmo remédio para uma pessoa que tem uma determinada condição, essa pessoa vai melhorar, e uma outra pessoa, numa condição totalmente igual, comparável, não vai melhorar com esse remédio. Muitas dúvidas ainda da ciência e da medicina poderiam ser sanadas se nós expandíssemos a nossa mente, as nossas ideias sobre o que é o ser humano e sobre o que é verdadeiramente a dimensão espiritual. E aí que entra o espiritismo
para adicionar alguns conhecimentos. Vamos então relembrar um pouco como é a anatomia e a fisiologia da relação do espírito com o corpo. O espírito, que está representado aí à esquerda, é uma chama, é pensamento puro, é energia pura. Ele não consegue interagir com a matéria, ele não tem uma manifestação nos moldes que a gente consegue conceber. Por isso, o espírito precisa de um corpo espiritual, que é o perispírito. O perispírito, representado aí em azul, compreende várias instâncias. O corpo mental não é uma parte do perispírito, não é um setor do perispírito, mas ele está tão associado com o perispírito que é como se fosse uma parte dele. Então, os comandos do espírito vão para esse corpo mental que está integrado ao nosso corpo espiritual, que é o perispírito, e são transmitidos, então, ao nosso chakra coronário, ao centro de força coronário. Esses centros de força não estão descritos na obra de Kardec, mas estão muito bem detalhados na obra de André Luiz. Através desse chakra coronário do perispírito, existe uma manifestação no nosso cérebro físico. Agora, então, é o ponto de contato entre o perispírito e o corpo físico. E isso principalmente acontece na glândula pineal, que fica no centro do cérebro. É o ponto máximo de contato entre o corpo espiritual e o corpo físico. E aí o cérebro, como nós já dissemos, o sistema nervoso, vai gerar substâncias, reações que vão abranger o corpo inteiro. Diretamente ou indiretamente, todas as nossas funções estão ligadas à atividade nervosa. E assim vai repercutir sobre cada célula do nosso corpo, cada função, cada necessidade física. E o caminho inverso também é verdadeiro. Quer dizer, tudo o que acontece no nosso corpo é transmitido para o nosso sistema nervoso, percebido dessa forma, e por esse contato que o perispírito tem, estas sensações, essas experiências são levadas no caminho inverso para o espírito. Então, o espírito vai acabar percebendo tudo aquilo que acontece no corpo físico. E o duplo etérico é uma camada de vitalidade, uma energia que mantém, que sustenta o corpo físico. Nós vamos ver mais adiante as funções de cada um deles. Como é que é a nossa anatomia, então, como encarnados? Como encarnados, nós temos o espírito, temos o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. Os desencarnados vão ter apenas os dois primeiros, o espírito e o perispírito. Vamos ver como estes elementos interagem para manter a saúde de nós encarnados. Então, o perispírito é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, já que o espírito, por ser energia pura, não pode interagir com a matéria. O perispírito molda o corpo físico na nova encarnação. Ele também arquiva sensações, emoções, todas as ocorrências da nossa existência. E é aquele que é curado nas cirurgias espirituais. Então, quando a doença surge no perispírito e se transfere para o corpo físico, numa cirurgia espiritual, se faz então este caminho reverso. O corpo mental é quase como se fosse uma área mais sutil do perispírito, mas não é
pertencente ao perispírito. Ele é a sede da nossa consciência, está associado ao centro de força coronário e está relacionado à forma do perispírito, porque o perispírito é uma estrutura plástica, ela se amolda de acordo com o que a mente determina, a força mental, a vontade e tudo o que vem da nossa consciência acaba moldando o perispírito, que é feito de matéria sutil, eterizada. Então, é o nosso ponto de contato, é a nossa consciência pura, e onde o espírito realmente toca o perispírito. Esse duplo etérico é chamado também de corpo vital, bioenergia, prana, chi, ou várias outras denominações de energia vital que são reconhecidas por inúmeras culturas ao longo de toda a história. É uma massa de energia que absorve, armazena e distribui essa vitalidade pelo nosso corpo físico. É o que sustenta a vida física. Então, ela faz essa projeção também. É possível levar esta energia para um outro ser, num trabalho de cura ou num trabalho de prejuízo dessa outra pessoa, num mal olhado ou coisa parecida. E também determina o tempo de vida, é o nosso quantum de energia que nós podemos repor através de exercícios respiratórios, através da meditação, através de hábitos saudáveis, ou que nós podemos gastar mais precocemente com hábitos nocivos e pensamentos negativos. E quando nós morremos, esta energia se dissolve, volta para a natureza, e assim o corpo não sustenta mais a vida e se desfaz. Nós vivemos num conflito eterno entre a nossa natureza física e a nossa natureza espiritual. O nosso comportamento depende desse equilíbrio, porque nós temos, de fato, uma natureza material. Nós temos um corpo que tem necessidades, nós temos fome, nós temos sede, frio, e tem que ser atendida, não pode ser ignoradas estas necessidades. Por outro lado, nós temos uma natureza espiritual, algo que nos convida a coisas maiores, a transcendência, a conhecimentos superiores, ao altruísmo e a todas as coisas que nos parecem invisíveis. E o nosso comportamento vai ser determinado se eu estou mais ligado a essa minha natureza material ou mais ligado à minha natureza espiritual. Por isso que Jesus falou, em verdade vos digo, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos essa natureza espiritual que está nos convidando a outras coisas, mas a carne, o nosso corpo físico, a nossa natureza material, ainda nos arrasta para um outro lado. Nesse processo de evolução, nós temos as sucessivas reencarnações, como lei natural, como descrito no Espiritismo, e as finalidades destas reencarnações sucessivas para nossa evolução são o constante aprendizado, nós vamos adquirindo experiências, nos melhorando, nos aperfeiçoando, mas também estas reencarnações têm uma função de cura. Quando o espírito está desequilibrado, lesado, ele é internado num corpo físico para que essa doença se manifeste no corpo físico e deixe assim o espírito livre daquele desequilíbrio, daquela condição. E aí nós vamos ter então algumas doenças
por processos reencarnatórios mesmo. Nós temos principalmente as doenças por expiações e as doenças por provas. Nessas categoria de doenças causadas aí associadas a processos de cura através da reencarnação. Então, as doenças por expiação estão relacionadas à lei de ação e reação. Por nossos atos, nós acumulamos energias negativas, que são originadas de nós mesmos, e, portanto, essas doenças são uma oportunidade de reequilíbrio, de avanço no rumo certo. Nós costumamos usar a palavra karma para definir um castigo, uma punição. Mas esta palavra vem do sânscrito e quer dizer oportunidade. Oportunidade de nós nos reequilibrarmos, nos reintegrarmos, e é algo que nós precisamos comemorar, porque disso vai vir alguma coisa bastante positiva. E temos também as doenças por provas nesses processos reencarnatórios. O espírito escolhe uma condição desfavorável na sua nova vida física e para passar então por uma prova. Fica difícil entender como é que um espírito pode escolher uma condição mais difícil ou escolher sofrer. Mas podemos fazer uma comparação com as pessoas que, por exemplo, vão estudar no exterior, vão fazer uma pós-graduação e elas sabem que vão sofrer, elas sabem que vão ficar distantes da família, vão ter privações financeiras, vão estar numa cultura diferente, vão ter que estudar dia e noite, mas as pessoas topam sofrer porque sabem que através disso essa pessoa vai conseguir coisas que não conseguiria de uma outra forma. Então, da mesma forma, alguns espíritos querem acelerar o seu processo, sair de uma condição ordinária e retomar um aceleramento da sua evolução. E assim ele escolhe determinadas provas. E numa outra condição, nós temos doenças que não são nem por prova, nem por expiação. São condições que fazem parte do pacote da matéria, as coisas que todos nós encarnados temos que aprender aqui no planeta Terra. Alguns sofrimentos são causados por nós mesmos e são lições genéricas para todas as pessoas, visando o aprendizado com a interação com a matéria. Se eu der uma topada no pé da mesa, tiver uma fratura num dedo do pé, ficar um mês engessado, dependendo de outras pessoas para se locomover, e depois disso tirar esse gesso, ter que fazer um pouco de fisioterapia e ficar com uma leve dorzinha cada vez que o tempo muda, eu vou acabar pensando, será que isso é uma prova? Será que isso é uma expiação? Não, isso é apenas alguma coisa que te diz que a vida é frágil, que dor não é boa, que quando nós estamos numa condição desfavorável, nós precisamos de ajuda, que nós temos que ter mais cuidado com as coisas. Então, não é nem prova, nem expiação. O Espiritismo, para interpretar as doenças como um geral, o Espiritismo tem duas grandes funções. Uma função consoladora e uma função redentora. A função consoladora é que nós somos filhos de Deus, espíritos eternos, a caminho da perfeição, e que tudo vem da justiça, da bondade, da sabedoria de Deus, e que tudo vai se explicar um dia, mesmo que a gente ainda não entenda, tudo tem um motivo. E a função redentora do Espiritismo é nos apontar as atitudes
que nos levam por um caminho mais curto ou por um caminho mais longo nesse processo evolutivo, que nos leva para a nossa verdadeira paz, para a nossa felicidade, para a nossa perfeição. Quais atitudes nós devemos tomar e quais nós devemos evitar. Porém, o Espiritismo não tem uma função divinatória, adivinhadora, fazendo interpretações particulares de condições para nós sabermos exatamente o que é que está acontecendo nos bastidores espirituais para casos individuais. Então, o Espiritismo não serve para a gente dizer o que está acontecendo com uma pessoa especificamente. Tá? Se um indivíduo nasce sem uma mão, eu vou tentar adivinhar, vou tentar pensar assim, ele deve ter feito o mal com essa mão e agora está reencarnando sem esta mão. Na verdade, essa é uma das explicações no meio de 5.000 outras. Pode ser que seja apenas um espírito que está precisando aprender a fazer as coisas mais devagar. E, nascendo com apenas uma mão, necessariamente ele vai ter que se virar para fazer as coisas mais devagar. E no meio disso tem mais 5.000 explicações. Então, o risco de eu estar errando é muito grande. Então, eu não faço interpretações individuais, particulares. Eu uso a função consoladora e a função redentora para a minha evolução, para o aperfeiçoamento das outras pessoas. Não vou ficar tentando adivinhar cada situação. Não é para isso que o Espiritismo serve. Da mesma forma que nós temos o adoecimento físico, nós também temos o adoecimento espiritual. Em alguns casos, as doenças são pioradas por processos obsessivos, nessa sintonia destrutiva que nós estabelecemos com encarnados ou desencarnados, fazendo uma retroalimentação para manter essa doença e evitar a cura. Mas nos processos de obsessão, nós temos umas observações importantes. Primeiro, é que nenhuma obsessão acontece se nós não estivermos devidamente envolvidos, sintonizados com esse processo. Então, na prática, nós mesmos é que estamos causando, não adianta terceirizar a culpa para esse espírito obsessor. E também, importante dizer que os processos obsessivos são muito menos frequentes do que a gente imagina ou gostaria, porque seria mais fácil colocar a culpa das coisas numa outra entidade. Então, mesmo que exista o processo obsessivo, isso não nos exime de termos um papel muito ativo no nosso processo de regeneração. Chegamos então a essa parte, o que é que eu tenho que fazer? Conhecendo então os ditames da ciência e da medicina e sabendo tudo aquilo que o Espiritismo pode acrescentar, eu tenho que me empenhar em saber que o meu corpo, minha vida física, é um empréstimo para cumprir os objetivos desta encarnação. Então eu tenho que adotar medidas que mantenham o meu equilíbrio, a minha saúde, atitudes essas que são muito conhecidas de todas as pessoas. Atualmente, todas as pessoas conhecem alimentos que devem ser evitados e que devem ser incentivados, atividades físicas que devem ser iniciadas, vícios que devem ser encerrados, como o tabagismo, e, portanto, ninguém pode alegar que desconhece as coisas que tem que fazer. Mas, além dessas atitudes de manutenção da saúde física, nós temos também que ter, com o acréscimo do que o Espiritismo nos oferece, atitudes comportamentais mais equilibradas.
Porque André Luiz já disse que o comportamento do doente influencia a sua cura. Porque se o indivíduo desperta simpatia das pessoas ao seu redor, essas irradiações de solidariedade vão apoiar o seu reestabelecimento. E o contrário também é verdadeiro. Se o indivíduo fica semeando mal-estar para as outras pessoas, ele bloqueia esse tipo de ajuda que venha da parte mais sutil e que poderia contribuir para a sua cura. Outra coisa importante para nós sabermos é que determinismo e livre-arbítrio coexistem simultaneamente. O determinismo, que é a fatalidade, o destino, existe simultaneamente com o livre-arbítrio. Um exemplo é esse daqui. Um determinismo, uma fatalidade, é a minha genética. Como eu disse, é um fator de adoecimento que eu não posso mudar. Está nos meus genes e eu não tenho como mudar isso. Esta seria a minha genética, um fator de destino. Porém, já se sabe que existe a epigenética, que são fatores, atitudes que favorecem ou desfavorecem a expressão dos genes, o funcionamento dos genes. Então, se eu tiver determinadas atitudes, evitar determinadas substâncias e outras atividades saudáveis, eu vou, apesar de ter essa genética desfavorável e propensa a algumas doenças, eu vou inibir e às vezes até impedir que essa doença se manifeste, porque a expressão dos genes pode ser determinada por fatores que eu controlo. No meio disso, nós temos o papel da casa espírita para ajudar a pessoa nesse processo de autoentendimento e de progresso. A casa espírita pode ter vários papéis, como por exemplo o de um templo, onde existe ali a convivência evangélica, a oração conjunta, o reforço da crença e funcionando então como um verdadeiro templo religioso. A casa espírita também pode funcionar como uma espécie de segundo lar. O indivíduo percebe ali um abrigo, um porto seguro, consegue se congraçar com pessoas que têm os mesmos ideais e se sente bem como numa segunda casa. O centro espírita pode funcionar como um hospital também, não substituindo o hospital e o tratamento convencional, mas a terapia complementar espírita, através do passe, da desobsessão e da fluidoterapia, entre outros, vai colaborar com a cura do indivíduo. Funciona também como uma oficina, né, onde nós vamos trabalhar a cooperação, o convívio, a fraternidade e afiar essas nossas ferramentas. Funciona também como uma escola, porque ali existe o estudo organizado. Se eu quiser fazer curso da obra de Kardec, se eu quiser fazer curso da obra de André Luiz, eu posso encontrar isso na casa espírita, uma troca de experiências, como se fosse de professores e alunos, né? De gente mais experiente para gente menos experiente. Esses são elementos de uma verdadeira escola. Também um papel de intercâmbio. Nós temos os espíritos dos falecidos, nós temos os parentes que estão em luto e pode haver essa troca de mensagens através da casa espírita e trazer um equilíbrio para esses indivíduos que estão em luto. Por isso eu tenho que fazer uma higiene espiritual preventiva.
várias atitudes que eu posso fazer agora vão equilibrar a minha parte espiritual. A prece é a primeira delas, né? Normalmente a gente se lembra da prece para pedir alguma coisa, mas nós também podemos fazer a prece para agradecer, para glorificar. São várias as formas de eu me comunicar com a espiritualidade, porque a prece não é para que eu diga para os espíritos o que eu preciso. A prece é para que eu me abra para a ajuda que está vindo do alto. A sintonia adequada através das atitudes, das palavras, dos pensamentos, o evangelho no lar, que também é uma forma de harmonização. Nós temos também o nosso culto exterior, que é o trabalho no bem, o exercício da caridade, o desenvolvimento do altruísmo. E nós temos o nosso culto interior, a nossa reforma íntima, a reavaliação dos nossos sentimentos, dos nossos defeitos, o reconhecimento desses e a proposta de melhoria. E aqui fica então a sugestão de uma prece bastante simples e que traz muita coisa para reflexão, né? Se eu disser assim, eu sou um filho de Deus a caminho da perfeição, eu estou trazendo várias mensagens ao mesmo tempo. Nessa primeira parte, eu sou um filho de Deus, nos traz significado para a vida, nos mostra o nosso passado, de onde eu venho, né? Eu tenho o DNA de Deus, eu tenho a impressão digital de Deus no meu ser. Eu tenho irmãos mais velhos, ou seja, os espíritos mentores superiores que vão me guiando nessa jornada. Eu tenho irmãos mais novos, que são aqueles ainda atrasados, em que eu tenho a oportunidade de ajudar, né? E nessa segunda parte, a caminho da perfeição, fala do meu propósito, fala do meu futuro, traz esse propósito para a vida. E, ao mesmo tempo, eu preciso aceitar as minhas imperfeições, sabendo que eu estou a caminho da perfeição e não tenho ainda a obrigação de ser perfeito. Eu posso me perdoar através das minhas imperfeições e, assim, com esse perdão, seguir em frente, buscando o aperfeiçoamento. Eu tenho a eternidade à minha frente. Eu vou ter todo esse tempo, um tempo inimaginável para atingir essa perfeição, e cada dia nessa jornada é um avanço na direção da felicidade e da verdadeira paz. E me traz a sensação de que um dia tudo vai se encaixar. Um dia eu vou entender melhor todas as coisas, mesmo que hoje eu ainda não perceba a justiça, a sabedoria, a bondade de Deus. Para concluir essa apresentação, eu posso trazer aqui duas conclusões. Uma verdadeira e construtiva, correta, e outra, uma conclusão falsa e até destrutiva. A conclusão correta e positiva é a de que existe uma dimensão espiritual em todo o processo de adoecimento, né? Nós temos, em qualquer processo de adoecimento, uma dimensão física, uma dimensão mental, uma dimensão social e também uma dimensão espiritual, para a qual nós podemos dar atenção, assim como damos atenção a todas as outras. Mas nós temos também uma conclusão negativa, que seria dizer todo o processo de adoecimento se resume à dimensão espiritual, ou seja, dizer assim, você fez esse câncer porque você não gosta de si mesmo, ou você tem essa doença autoimune porque você quer se destruir. Então, essas são conclusões erradas, reducionistas, que só trazem mais culpa para a pessoa e não ajudam em nada na sua cura. Portanto, vamos ficar com a primeira conclusão e fazer o melhor desse nosso conhecimento.
Eu fico à disposição através desse contato que está na tela. Eu agradeço pela oportunidade de ter feito essa apresentação e agradeço a vocês pela atenção.